Quando Jesus abriu o coração dele para os seus amigos, os discípulos, e falou: a minha alma está angustiada até a morte, me ajudem orando comigo. E eles foram até aquele lugar, e Jesus deixou os discípulos orando, seguiu um pouquinho à frente. Jesus, é a única vez que aparece que ele abriu o coração e falou: estou sofrendo, estou angustiado até a morte. Foi a época em que ele suou sangue, tamanho da sua agonia. Ele precisava dos seus irmãos, ele precisava dos seus discípulos intercedendo com ele. Foi quando ele voltou, depois de 1 hora mais ou menos. Os apóstolos estavam dormindo. Os apóstolos estavam dormindo. E Jesus disse: nem por 1 hora pudestes vigiar comigo. 1 hora. 1 hora para Jesus seria o mínimo, né? Em oração. E Jesus então, ele retornou para orar, deixou ali os discípulos, e ele voltou uma segunda vez, e eles estavam dormindo. Repetiu-se isso mais uma vez. Ele voltou para orar, deixou os discípulos, e quando ele retornou, eles estavam dormindo. Às vezes eu vejo aí muitos irmãos quase dormindo, né? Talvez muito trabalho, talvez muito cansaço. Mas eu conheci um irmão, o irmão Edmundo, já está lá com o Senhor, que ele durante muitos anos dormiu, porque o demônio pegava ele e dava sono para ele quando o pastor começava a pregar. Os irmãos não imaginem que não exista um mundo espiritual muito mais real do que o mundo palpável que nós vemos aqui. Até que um dia o Senhor o sacudiu naquele culto. Eu creio que a Bia deve lembrar, né? E foi a primeira vez em anos que o Edmundo conseguiu ouvir uma pregação. Foi quando ele se converteu. E ele era membro da igreja. Era membro da igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, né? Levanta tu, que dormes, e Cristo te iluminará. Nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. E precisamos pedir ao Senhor, por nós mesmos, pelos nossos irmãos, que não acordaram ainda, para o tempo que nós estamos vivendo.